Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de algumas fontes que tentam responder a uma pergunta, vamos dizer, bem cômoda. Por que um trabalhador brasileiro precisa de 1 hora para gerar o mesmo valor que um americano consegue em apenas 15 minutos? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? E os materiais que a gente analisou dissecam isso de uma forma muito, muito clara. A ideia aqui é ir além da superfície, sabe? É entender os fatores estruturais por trás dessa diferença. Certo. Não é sobre esforço individual. De jeito nenhum. É sobre o ecossistema. E para entender esse ecossistema, as fontes nos dão um roteiro bem definido, que passa por 5 áreas críticas que são conhecidas como o custo Brasil. Exato. A nossa missão aqui é descompactar esse custo Brasil. Vamos começar pelo diagnóstico, então, pelos números que causam o choque inicial. Essa afirmação de que a produtividade brasileira é mais ou menos 1/4 da americana é difícil de digerir. É importante a gente reforçar que não estamos falando de dedicação ou de horas no relógio. Não, de forma alguma. A métrica fria é o PIB por hora trabalhada. É uma medida de eficiência econômica pura e simples. E essa proporção de 4:1 é o que realmente... Chama atenção. Exato. Mas quando a gente traduz isso para valores, para dinheiro, o abismo fica ainda mais visível. As fontes indicam que, em média, a hora de trabalho no Brasil gera algo em torno de $20 a $25. 20 a 25 dólares. E nos Estados Unidos? Lá o mesmo indicador salta para uma faixa de $70 a $95 por hora. Nossa, é uma diferença que não dá para ser explicada por fatores individuais, né? Impossível. A explicação, e os relatórios argumentam isso de forma muito convincente, está no sistema. Em todas as barreiras e atritos que um profissional enfrenta antes mesmo de começar a fazer o trabalho dele. Certo. Então vamos entrar no primeiro desses fatores, o capital físico, basicamente as ferramentas de trabalho. As fontes são bem taxativas ao afirmar que, no Brasil, trabalhar com equipamento moderno é um luxo caro. É mais que um luxo. É quase um ato de resistência. Os dados mostram um fenômeno que a gente poderia chamar tipo de imposto sobre a modernização. O exemplo que eles dão é muito direto. Um equipamento de ponta que custa $100 lá fora pode chegar aqui para uma empresa brasileira custando $220. 220. Mais que o dobro. Mas por quê? É para proteger a indústria nacional, que talvez não produza algo similar? Em parte, sim. Historicamente, essa é a justificativa para as altas tarifas de importação. A ideia é criar uma reserva de mercado. Só que o efeito colateral, como as análises mostram, é um encarecimento brutal da inovação. Na prática, isso força as empresas a adiarem a modernização ao máximo. E o impacto disso no ciclo de vida da tecnologia deve ser devastador. As fontes comparam esse ciclo, não é? Sim, e a comparação é reveladora. Num ambiente competitivo como o americano, com acesso a crédito e importação mais barata, uma fábrica renova suas máquinas, em média, a cada 5 anos, para se manter relevante. 5 anos. E no Brasil? Aqui, esse mesmo ciclo pode levar 15 ou até 20 anos. 20 anos? É uma geração inteira de tecnologia. É tipo tentar competir hoje no mercado de celular usando o modelo do começo dos anos 2000. A produtividade já nasce comprometida. Ok. Então, mesmo que uma empresa com muito esforço consiga comprar a máquina moderna, o trabalho não acaba aí. O que ela produz precisa chegar no cliente. E, pelo que eu entendi, essa jornada é outro grande obstáculo. A infraestrutura. É o que um dos relatórios chama de armadilha logística. Todo o ganho de eficiência que você conseguiu dentro da fábrica pode ser perdido ou, melhor, drenado no caminho até o porto. O problema central é a nossa dependência quase total do transporte rodoviário, que é caro e ineficiente para um país com as nossas dimensões. O exemplo da soja que os materiais trazem é... Caramba, eu fiquei chocado com aquele número. É um número que resume tudo, né? Transportar uma safra de soja do Mato Grosso até o Porto de Santos pode custar até 3 vezes mais do que levar a mesma soja de uma distância parecida do meio oeste americano até o Porto de Nova Orleans. 3 vezes mais caro? Como assim? A distância é semelhante. A diferença está no como. Lá, eles usam uma malha multimodal inteligente.
O produto viaja por hidrovias, que são muito baratas para grandes volumes, depois por ferrovias e só o trechinho final é feito por caminhão. E aqui no Brasil? Aqui a gente joga quase tudo em cima de caminhão desde a origem. Aí tem que enfrentar estrada ruim, pedágio, trânsito imprevisível. E as consequências disso vão além do custo do frete, imagino. Muito além. Significa um desperdício gigante de combustível, significa tempo perdido, que em logística é custo, significa quebra de veículo, manutenção mais cara e imprevisibilidade. Uma empresa não consegue garantir com precisão quando a carga chega. Aí precisa de estoque maior. E estoque é capital parado. Cada pontinho desse corrói o valor que o trabalho gerou lá no início. Fica claro que o sistema impõe barreiras físicas, seja com máquinas velhas ou estradas ruins. Mas os relatórios vão além e apontam para um fator talvez ainda mais complexo: o capital humano. E aqui tem um paradoxo, né? Sim, é um ponto muito sensível. Em média, os brasileiros hoje passam mais anos na escola do que as gerações passadas. Houve um avanço quantitativo, isso é inegável. O problema que os dados apontam é que a qualidade dessa formação não acompanhou as exigências da economia moderna. E as fontes trazem dados bem duros sobre isso, como a nossa posição em rankings internacionais de educação. Exatamente. O desempenho do Brasil no PISA, que é o principal exame global para jovens de 15 anos, é consistentemente baixo, especialmente em matemática, leitura e ciências. São, as competências fundamentais para o raciocínio lógico, para resolver problemas, habilidades essenciais para qualquer trabalho de alto valor hoje. E tem um outro dado nos materiais que é ainda mais alarmante, que é a taxa de analfabetismo funcional. Esse talvez seja o dado mais preocupante de todos. Cerca de 29% da população é classificada como analfabeta funcional. Isso não quer dizer que a pessoa não sabe ler o próprio nome. Quer dizer que ela tem uma dificuldade imensa de interpretar um texto um pouco mais complexo, como o manual de um equipamento, as cláusulas de um contrato, um gráfico de desempenho. E como essa dificuldade aparece no dia a dia do trabalho, como isso afeta a produtividade na prática. O impacto é direto. Imagina um operador de uma máquina supermoderna, da indústria 4.0. Ele precisa ler um manual técnico, talvez em outra língua, inserir parâmetros no software e interpretar os alertas do sistema. Se ele tem uma deficiência básica de interpretação, a capacidade dele de usar o potencial daquela máquina caríssima, que a empresa lutou para importar, vai ser limitada. Ele vai operar no modo básico. Exato. Vai produzir menos, com mais risco de erro. O mesmo vale para um profissional de vendas que não consegue analisar um gráfico e tirar conclusões para melhorar a abordagem. O esforço existe, mas o resultado é limitado pela falta de competência técnica. Entendi. A ferramenta humana, por assim dizer, não está afiada o suficiente para usar as outras ferramentas no potencial máximo. E essa ineficiência parece se estender para a forma como as empresas são organizadas. Isso nos leva ao quarto ponto das análises: gestão e ambiente de negócios. Perfeitamente conectado. Não adianta ter a pessoa certa e a máquina certa se o ambiente e os processos em volta são caóticos. E aqui, a burocracia brasileira é a grande vilã, um verdadeiro ladrão de tempo. A comparação do tempo gasto com impostos é absurda. É uma das mais chocantes mesmo. No Brasil, uma empresa de médio porte gasta entre 1.500 e 2.000 horas por ano só com a burocracia tributária. 2.000 horas? Sim, calculando e pagando o imposto. 1.500 horas? Isso é o trabalho de um funcionário em tempo integral por quase um ano, dedicado a uma tarefa que não agrega um centavo de valor ao produto. E nos Estados Unidos? Lá, o mesmo processo consome, em média, 175 horas por ano. 175? A diferença é de mais de 10 para 1. Agora pensa no custo de oportunidade. O que uma empresa brasileira poderia fazer com essas mais de 1.300 horas que são simplesmente jogadas fora em comparação com o concorrente americano? Poderia investir em pesquisa, em treinamento, em melhorar o atendimento, em otimizar a logística, basicamente em tudo que gera mais produtividade. Exatamente. Mas em vez disso, essa energia intelectual e financeira é gasta para navegar num dos sistemas tributários mais complexos do mundo.
É um freio de mão puxado o tempo todo, e essa ineficiência externa do governo, muitas vezes, é espelhada por uma ineficiência interna na gestão das próprias empresas. É o que as fontes falam sobre a profissionalização da gestão, né? Sim, a análise aponta que o Brasil ainda tem uma prevalência muito grande de empresas familiares que não fizeram a transição para uma gestão profissional. Muitas decisões ainda são tomadas com base na intuição, na tradição e não em dados, métricas. No cenário americano, a competição é tão acirrada que uma empresa com gestão amadora simplesmente não sobrevive. A seleção natural do mercado. Isso. Ela força a adoção das melhores práticas. Monitoramento de metas, meritocracia, cultura de feedback, tudo isso impulsiona a eficiência de dentro para fora. Certo. Recapitulando, a gente já viu 4 barreiras gigantescas. Máquinas caras, logística que destrói valor, uma formação de base deficiente e um ambiente de negócios atolado em burocracia. Depois de ver tudo isso, o argumento final das fontes é quase uma experiência de laboratório que comprova a tese, não é? O que acontece quando se remove o profissional brasileiro desse sistema? É o teste definitivo. O que acontece quando pegamos um engenheiro, um programador, um profissional brasileiro qualificado e talentoso e o colocamos para trabalhar num ecossistema de alta produtividade como o Vale do Silício? A produtividade dele se equipara à dos colegas de outros países. Instantaneamente. Não tem um período de adaptação de capacidade produtiva, ele começa a gerar o mesmo valor por hora que um americano, um alemão, um indiano que está lá. E a razão é que de um dia para o outro, todas aquelas barreiras que a gente discutiu simplesmente deixam de existir. Ele passa a ter as melhores ferramentas à disposição. As melhores e mais recentes. Acesso a softwares de ponta, computadores potentes, internet estável. A infraestrutura ao redor dele funciona. Se ele precisa de crédito, é barato e acessível. Mas o principal é a eliminação do ruído. O ruído burocrático. Exato. O foco dele se torna 100% no trabalho que gera valor. Criar o código, desenvolver o produto, resolver o problema do cliente. Ele não precisa mais gastar 20% do tempo dele com tarefas que não têm a ver com a função principal. Isso prova que o talento, a criatividade e a ética de trabalho estão aqui. O que falta é um ambiente que permita que esse potencial se manifeste. Então a pergunta inicial talvez esteja mal formulada. Não é por que o brasileiro produz pouco, mas sim por que o sistema brasileiro permite que se produza tão pouco. É essa a conclusão central de todas as fontes. O trabalhador, na verdade, é a maior vítima desse cenário. Ele muitas vezes se esforça mais em horas brutas, enfrenta transporte público caótico, lida com instabilidade e, no fim, o resultado do esforço dele é diminuído por todos esses atritos sistêmicos. A energia dele é dissipada, sabe? Fica muito claro que é uma discussão sobre as engrenagens de um sistema e não sobre as peças individuais. É um debate sobre reformas e modernização, não sobre culpa. Perfeito. E com isso, acho que a gente pode amarrar a nossa análise. A mensagem que emerge de todo esse material é que a baixa produtividade não é uma falha de caráter, mas um sintoma crônico de um sistema produtivo cheio de gargalos. Exato. Nós vimos os principais obstáculos que as fontes detalham: o acesso à tecnologia, que é caro e restrito, uma infraestrutura precária, que funciona como um imposto sobre a produção, um capital humano com formação que não atende às demandas e, por fim, um ambiente de negócios hostil, marcado pela burocracia. Em resumo, o profissional brasileiro muitas vezes trabalha mais duro em termos de sacrifício para superar obstáculos, mas o valor que consegue gerar é limitado para essas barreiras. A energia consumida pelo atrito do sistema, um atrito que é muito menor em economias mais eficientes. É importante ressaltar que todas as informações e análises apresentadas aqui são baseadas nos dados e relatórios públicos que compõem as fontes para esta discussão. Nosso objetivo é puramente informativo e educacional, e este conteúdo não representa uma recomendação de investimento ou endosso a qualquer política específica. Gostou dessa análise? Para outras imersões em dados que movem a economia e os negócios, siga o Macroeconomia.
Agradecemos a companhia. Esta foi uma tentativa de desvendar as forças complexas que moldam a nossa realidade econômica. Este foi o Macroeconomia. Ficamos por aqui e fica uma reflexão final que os próprios materiais sugerem. Se o grande problema é o sistema, o que pode ser feito dentro de cada empresa, cada equipe, para minimizar esses atritos e criar pequenas ilhas de eficiência no dia a dia? Até a próxima.